Você já percebeu como o mal raramente se apresenta de forma óbvia? O inimigo dificilmente vai bater à sua porta vestido de chifre e cauda. Ele prefere se esconder nas coisas aparentemente inocentes. Como um simples hobby, C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, descreve como o diabo prefere caminhos sutis. Não precisa levar um homem a cometer pecados escandalosos, basta distraí-lo da eternidade. E o curioso é que muitas vezes essa distração vem embrulhada em atividades comuns, prazerosas, que chamamos de passatempos. Mas aqui está o alerta: nem todo hobby é saudável para a alma. Alguns, na verdade, funcionam como verdadeiras armadilhas espirituais, tornando-se portais para a apatia, para a idolatria ou até mesmo para a escravidão interior. Feche os olhos por um instante e pense: quantas horas da sua vida você já entregou a algo que parecia divertido, mas deixou seu coração mais vazio, mais distante de Deus? Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre 5 hobbies demoníacos que todo cristão deve evitar. E mais importante, vamos entender como transformar nossos passatempos em caminhos de gratidão, disciplina e aproximação do Criador. Prepare-se, porque o que parece apenas um detalhe da rotina pode estar moldando silenciosamente o destino da sua alma. O ser humano foi criado para a liberdade. Quando olhamos para o Éden, antes da queda, vemos Deus oferecendo a Adão e Eva um jardim inteiro, cheio de cores, sabores e possibilidades. O Criador não é um tirano que deseja privar seus filhos da alegria. Ao contrário, ele se deleita em nos dar prazeres legítimos. Comer, descansar, rir, admirar a beleza da natureza. Tudo isso é expressão da bondade divina. No entanto, o que era para ser bênção pode se tornar prisão quando perde a medida. É justamente aí que mora o perigo. O prazer, quando absolutizado, se converte em cativeiro. O C.S. Lewis observou que todo prazer vem de Deus, mas o diabo tenta distorcê-lo, prolongá-lo além do limite, arrancá-lo do propósito para o qual foi criado. O mal não cria nada novo, apenas corrompe o que já existe. E quando falamos de hobbies, o terreno é fértil para essas distorções. A armadilha do tempo roubado, pense, por exemplo, nos jogos eletrônicos. Não há nada de errado em jogar por diversão, como forma de lazer saudável. Mas quantas pessoas entregam horas intermináveis diante da tela, a ponto de sacrificar sono, trabalho, relacionamentos e até a própria saúde espiritual? O que começou como passatempo se torna rotina obrigatória, como se fosse impossível viver sem a próxima partida. É nesse momento que o prazer se converte em prisão. Não porque o jogo em si seja demoníaco, mas porque o coração humano passou a girar em torno dele como se fosse um pequeno altar erguido dentro de casa. E aqui está o ponto crucial. Quando um hobby exige de nós mais tempo, mais energia e mais devoção do que oferecemos ao próprio Deus, ele já deixou de ser inocente. O vício disfarçado de diversão, outro exemplo, está nas redes sociais. Rolamos a tela por curiosidade, querendo apenas alguns minutos de distração, mas logo percebemos que aqueles minutos se transformaram em horas e saímos não mais leves, mas cansados, ansiosos, com a mente repleta de comparações e invejas sutis. Essa é a lógica da prisão espiritual. Ela não se apresenta com correntes visíveis, mas com pequenas repetições que moldam o coração. O diabo não precisa de correntes de ferro quando consegue algemar a mente com notificações coloridas. O coração sequestrado. Talvez você esteja pensando: mas qual o problema em buscar um pouco de diversão? A questão não está na atividade em si, mas no espaço que ela ocupa dentro de nós. Um hobby saudável dá descanso e nos devolve energia para servir melhor. Um hobby doentio rouba nossa energia e nos afasta da missão que Deus nos confiou. A Escritura é clara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Dominar. Esse é o verbo que revela a essência da prisão espiritual. O cristão não foi chamado para ser dominado por nada além do amor de Cristo. Quando um simples hobby passa a ditar nossos horários, nossos desejos e até nossas reações emocionais, estamos diante de um cativeiro que se disfarça de prazer. A lógica do inimigo pôr que o inimigo se interessa em transformar prazeres em prisões? Porque ele sabe que um coração distraído já é meio vencido. Ele não precisa arrastar um cristão para o adultério, a violência ou a heresia. Basta fazê-lo perder as melhores horas da vida em atividades estéreis, que não edificam, não produzem frutos e não o aproximam do Criador. Lewis
Lewis dizia que o inferno é cheio de pessoas que nunca tomaram decisões claramente malignas, mas simplesmente foram cedendo ao hábito de viver para si mesmas, sem perceber que estavam se afastando da eternidade. A pergunta que liberta, então, como discernir se o meu hobby está se tornando uma prisão? A resposta pode vir de uma pergunta simples. Se eu tivesse que abrir mão disso hoje, meu coração sentiria liberdade ou angústia? Se a ideia de abandonar esse passatempo gera pânico, desespero ou um vazio insuportável, é porque ele já não é apenas uma diversão, é uma cadeia. E lembre-se, aquilo que não conseguimos largar pode ser exatamente aquilo que nos domina. Caminho de libertação. Primeiro passo para a libertação é a consciência. Reconhecer que o hobby se transformou em vício já é meio caminho andado. Depois, é necessário submeter esse prazer a Cristo. Isso não significa necessariamente abandonar toda forma de lazer, mas reordená-lo dentro da vida espiritual. Pergunte-se, esse passatempo me aproxima ou me afasta de Deus? Ele me dá descanso para servir melhor ou me rouba energia para viver o propósito divino? Ele me escraviza em repetições vazias ou me ajuda a crescer em disciplina e gratidão? Com essas perguntas, você não apenas identifica o perigo, mas também encontra o caminho para redimir o prazer, colocando-o de volta na medida certa. Aplicação prática, hoje mesmo. Escolha um hobby que ocupa muito do seu tempo e faça um teste. Passe 24 horas sem ele. Use esse tempo para uma oração mais longa, para caminhar ao ar livre, para conversar com alguém que você ama. No fim do dia, perceba, você perdeu algo ou ganhou liberdade? Essa simples prática pode revelar se você está diante de um hobby saudável ou de uma prisão disfarçada. Um dos maiores dons que Deus concedeu ao ser humano foi a capacidade de sonhar. A imaginação é como uma janela aberta para além do imediato. Podemos criar histórias, contemplar futuros possíveis, desenhar soluções que ainda não existem. Foi por meio da imaginação que profetas vislumbraram visões do céu, que poetas cantaram a beleza da criação e que cientistas descobriram mundos invisíveis. Mas, como todo dom, a imaginação também pode ser corrompida. Quando deixamos de usá-la como ponte para a verdade e passamos a usá-la como fuga da realidade, ela se torna um hobby perigoso, uma espécie de narcótico da alma. O desejo de escapar. Vivemos em uma era saturada de estímulos. As responsabilidades parecem se multiplicar. Contas, estudos, trabalho, relacionamentos, crises pessoais. Não é de admirar que tanta gente busque refúgio em mundos alternativos. Alguns se escondem em séries intermináveis, mergulhando em maratonas de episódios que duram noites inteiras. Outros criam identidades digitais, cultivando uma vida paralela nas redes sociais, muito mais atraente do que a realidade que enfrentam fora da tela. Há ainda os que se refugiam em universos fictícios, jogos de interpretação, fantasias sem fim. Mais uma vez, não é que essas atividades sejam intrinsecamente malignas. O problema surge quando se tornam substitutos da vida real. O coração, cansado de enfrentar a verdade, prefere a ilusão. Mas toda vez que escolhemos a fantasia em vez da realidade, nos afastamos do Deus que se encarnou justamente para entrar na realidade humana. O Cristo que enfrentou a vida real é curioso notar que Jesus não fugiu do mundo, mas mergulhou nele. Ele poderia ter vindo como um mito distante, mas escolheu nascer em uma manjedoura, viver em meio à poeira das ruas, sentir fome, cansaço e dor. Ele não evitou o sofrimento humano, pelo contrário, assumiu-o em plenitude. E aqui está a ironia. Enquanto o Filho de Deus enfrentava a realidade para nos salvar, nós muitas vezes buscamos refúgio em ilusões para não enfrentar as pequenas dores da vida. É como se disséssemos: Senhor, obrigado por ter enfrentado o peso do mundo, mas eu prefiro não lidar com a minha própria cruz. Vou me esconder em um mundo inventado. A anestesia da alma, o perigo dos hobbies que funcionam como fuga, é que eles não apenas distraem, eles anestesiam. Assim como o álcool ou certas drogas podem amortecer a dor sem curar a ferida, esses passatempos dão a sensação temporária de alívio, mas deixam a alma ainda mais vazia depois. C.S. Lewis advertia que o diabo não precisa encher a mente com pensamentos sujos, basta enchê-la com ninharias intermináveis. Pequenos prazeres inofensivos que, quando acumulados, impedem a pessoa de encarar a vida como ela é. E a vida, por mais dura que seja, é o palco onde Deus nos encontra. Quando fugimos dela, perdemos a oportunidade de experimentar a presença dele nas batalhas do cotidiano, o isolamento disfarçado outro. Efeito devastador dessa fuga é o isolamento. Quantos jovens e adultos passam mais tempo com personagens fictícios
fictícios do que com amigos reais? Quantos pais deixam de brincar com os filhos porque estão presos a uma tela? Quantos relacionamentos definham porque um dos dois prefere o conforto de uma fantasia a encarar as imperfeições do outro? O diabo sabe que não precisa destruir um lar de forma explícita. Basta afastar as pessoas umas das outras por meio de distrações. Um marido fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, já é suficiente para corroer o casamento. Um filho que troca o diálogo por horas de fuga digital já está construindo um muro invisível entre ele e seus pais. A mentira da fuga, a maior mentira dessa fuga, é a promessa de que ela resolve algo. Se eu assistir mais um episódio, vou me sentir melhor. Se eu passar mais uma hora nesse jogo, vou esquecer meus problemas. Mas os problemas continuam lá, intactos, esperando do outro lado da tela. A realidade não desaparece porque decidimos ignorá-la. Ela apenas se acumula, tornando-se ainda mais difícil de enfrentar depois. A Bíblia nos chama ao oposto. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A vida cristã não é sobre dormir em ilusões, mas sobre despertar para a realidade transformada pela luz de Cristo. Um teste de consciência? Talvez você se pergunte, mas como saber se o meu hobby virou fuga da realidade? Aqui vai um teste simples. Você o utiliza para descansar ou para esquecer-se de tudo? Depois de praticá-lo, você se sente renovado ou apenas anestesiado? Ele o ajuda a enfrentar melhor a vida ou o faz evitá-la ainda mais? Se as respostas apontarem para a segunda opção, é sinal de que você não está desfrutando de um hobby, mas se refugiando em uma ilusão. O caminho da redenção, mas há esperança. Deus não nos chama a negar a imaginação, mas a redimi-la. Um livro pode ser lido não para fugir da vida, mas para compreender melhor a condição humana. Um filme pode ser apreciado não como fuga, mas como metáfora que aponta para verdades espirituais. Um jogo pode ser jogado não como anestesia, mas como lazer moderado que aproxima amigos e fortalece vínculos. A chave é sempre esta: usar o prazer como meio e não como fim. Se o hobby me torna mais humano, mais presente, mais atento às pessoas ao meu redor, então ele cumpre um papel saudável. Mas, se me faz viver em universos paralelos, negando a realidade que Deus me confiou, então ele deixou de ser passatempo e se tornou prisão. Aplicação prática hoje. Ao terminar esse capítulo, faça um exercício de honestidade. Escolha um dos hobbies que você costuma usar como fuga. Pergunte-se: de que realidade estou tentando escapar quando mergulho nisso? Depois, ore sobre essa realidade. Apresente-a diante de Deus com sinceridade. Você vai descobrir que, muitas vezes, aquilo que parecia insuportável pode ser enfrentado quando iluminado pela presença de Cristo. De todos os perigos espirituais escondidos em hobbies aparentemente inofensivos, talvez o mais sutil e letal seja a idolatria disfarçada. Diferente da prisão do prazer ou da fuga da realidade, a idolatria não apenas nos afasta de Deus, ela coloca outra coisa no lugar dele. E aqui está o detalhe assustador. Dificilmente um cristão moderno se ajoelharia diante de uma estátua de pedra, mas muitos se ajoelham em silêncio, diante de seus próprios passatempos. O coração que fabrica deuses, João Calvino, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso significa que temos uma tendência quase automática de transformar qualquer coisa boa em um deus. O corpo, o dinheiro, a fama, o conhecimento, tudo pode ser elevado ao trono do coração. E os hobbies, por serem prazerosos e envolventes, se tornam terreno fértil para essa idolatria oculta. Veja o culto ao corpo, por exemplo. Exercitar-se é saudável. Cuidar de si é importante. Mas quantos transformaram a academia em templo? O espelho em altar? A dieta em ritual sagrado? O corpo, que deveria ser templo do espírito, passa a ser adorado como fim último. O status como hobby, outro exemplo. O hobby do consumo. Pessoas que encontram prazer não apenas em ter, mas em exibir. O carro, a roupa, o celular, a viagem, tudo se torna símbolo de poder, moeda de validação social. Aqui, o hobby de colecionar coisas se converte em idolatria ao status. Pentofico Fear. C.S. Lewis observou que o orgulho é o mais diabólico de todos os pecados, porque não se contenta em ter. Precisa ter mais do que o outro. É a comparação constante que alimenta a vaidade. Assim, um hobby que parecia inocente, colecionar, comprar, exibir, se torna culto a um Deus invisível, o próprio ego. O tempo como oferta à idolatria também se revela naquilo a que oferecemos nosso tempo. Se alguém gasta mais horas diante
diante de seu hobby do que diante da presença de Deus, já é sinal de desequilíbrio. O tempo é o recurso mais sagrado que possuímos, pois não pode ser recuperado. O que entregamos ao nosso hobby, de certa forma, oferecemos em sacrifício a ele. Pense nisso. Se você dedica 3 horas por dia a um passatempo, mas não consegue dedicar 15 minutos a uma oração sincera, o que isso revela sobre quem ocupa o trono do seu coração? A troca silenciosa, o maior problema da idolatria, é que ela nos faz trocar o eterno pelo passageiro. O salmista descreveu bem essa tragédia. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 115, 4.8. Quando idolatramos algo, passamos a nos parecer com aquilo. Quem idolatra o corpo se torna obcecado pela aparência. Quem idolatra o dinheiro se torna escravo da ganância. Quem idolatra o entretenimento perde a profundidade, vivendo apenas de estímulos. Em outras palavras, nos tornamos tão rasos quanto os ídolos que adoramos. O truque do inimigo, eis o truque mais inteligente do inimigo. Ele não precisa destruir a fé de alguém diretamente. Basta oferecer-lhe substitutos. Não precisa convencer um cristão de que Deus não existe. Basta convencê-lo de que existe algo mais interessante, mais urgente, mais importante do que Deus. É assim que muitos hobbies, aparentemente inocentes, roubam o espaço do Senhor em nossas vidas. E o diabo aplaude, porque sabe que um coração dividido já não é todo de Cristo. O teste da centralidade. Como saber se meu hobby virou idolatria? A resposta está em uma pergunta direta. Se esse hobby me fosse tirado hoje, eu sentiria que minha vida perdeu o sentido? Se a resposta for sim, é porque o hobby já ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Somente o Senhor deve ser nossa fonte de identidade, valor e sentido. Tudo o mais pode ser retirado, mas ele permanece. Quando algo ocupa esse espaço, tornou-se um ídolo. Redenção dos hobbies, mas nem tudo está perdido. O chamado não é abandonar todos os hobbies, mas colocá-los em seu devido lugar. A chave está em transformá-los em atos de gratidão e não de adoração. Você gosta de esportes? Então pratique para cuidar do corpo que Deus lhe deu e não para adorar o reflexo no espelho. Você gosta de música? Toque, cante, ouça, mas deixe que isso desperte em você louvor ao Criador da beleza. Você gosta de colecionar? Faça-o não para ostentar, mas para cultivar alegria simples e, se possível, compartilhar com outros. Quando o hobby é vivido em gratidão, ele se torna saudável. Quando é vivido em idolatria, ele se torna prisão espiritual. Aplicação prática hoje. Faça um exercício diante de Deus. Liste seus hobbies principais e pergunte: este passatempo está no lugar certo, como expressão de gratidão, ou está ocupando o trono do meu coração? Se algum deles tiver se transformado em ídolo, ore com sinceridade. Senhor, liberta-me da tentação de substituir-te por prazeres passageiros. Ajuda-me a usar cada dom como caminho para ti, e não como obstáculo entre nós. Você descobrirá que até os hobbies mais simples podem se tornar instrumentos de santificação. Desde que estejam rendidos ao Senhor da vida ao longo desta reflexão, vimos que o perigo não está nos hobbies em si, mas naquilo que eles podem se tornar quando o coração perde a medida. No primeiro capítulo, descobrimos como o prazer pode se tornar prisão, quando um passatempo começa a nos dominar em vez de nos servir. No segundo, refletimos sobre a fuga da realidade, quando usamos nossos hobbies como anestesia para não enfrentar as dores e responsabilidades da vida. No terceiro, vimos o risco da idolatria disfarçada, quando um simples hobby ocupa o lugar de Deus no trono do coração. Em todas essas situações, o inimigo age de forma sutil, quase imperceptível. Ele não precisa destruir sua fé com um golpe escandaloso. Basta desviá-lo aos poucos, roubando suas horas, seu foco e sua devoção. Mas a boa notícia é que Deus não nos chama a viver sem alegria. O Senhor nos convida a desfrutar da vida como filhos livres, capazes de transformar até mesmo os passatempos em expressão de gratidão. O segredo está em não fazer do hobby um ídolo, mas um instrumento de louvor. Imagine como seria sua rotina se cada prazer fosse oferecido a Deus antes de começar. Jogar não apenas para se distrair, mas para descansar e depois servir com mais energia. Ler não apenas para fugir, mas para aprender a enxergar a vida sob novas perspectivas. Cuidar do corpo não para adorar a si mesmo, mas para glorificar aquele que lhe deu a vida. Assim, todo hobby deixa de ser demônio disfarçado e passa a ser ferramenta de santificação. Aplicação devocional hoje. Faça este exercício simples.
simples. Antes de praticar seu hobby favorito, faça uma oração curta. Senhor, que este tempo seja para a tua glória, e não para minha prisão. Essa pequena atitude pode transformar a maneira como você vive seus prazeres. E lembre-se, o único hobby que jamais se tornará idolatria é o de buscar a Deus em todas as coisas. Porque, no fim das contas, não somos chamados a viver para os passatempos, somos chamados a viver para a eternidade.